paz do Senhor, gente. Bom dia para nós, bom dia. Hoje, louvado seja Deus, quero agradecer por mais um dia, né, que o Senhor nos concede, 23º devocional. Muito grata a Deus, porque Deus que tem sustentado esse propósito, né. De mim mesma eu jamais conseguiria, então toda honra e toda glória é somente do Senhor, para a glória de Deus. Deus, Ele é fiel. E antes do desejo ser gerado no nosso coração, a Bíblia fala, né, que Deus opera o querer e o efetuar. Porque se fosse só de mim, eu não teria conseguido permanecer, né? Ainda mais eu tive muita dificuldade de acordar tão cedo, mas o Senhor, Ele é fiel, tem sido muito fiel cada dia mais, né? E vai permanecer assim porque Ele é fiel, a palavra dele. Hoje eu vou estar abrindo com o Salmo, né? Louvado seja Deus. Salmo, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 45. Meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é a pena de um escritor preparado. Tu és mais belo do que os filhos dos homens. A graça é derramada para dentro dos meus lábios. Portanto, Deus te abençoe para sempre. Guarda a tua espada sobre a coxa, ó mais poderoso, com a tua glória e a tua majestade. E a tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade, mansidão e justiça, e a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Suas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é um cetro justo. Então, ou seja, toda a justiça está nas mãos do nosso Senhor, né? Vamos estar orando nesta manhã para que Deus possa estar operando. Louvado seja Deus, Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez, pedir perdão pelos meus pecados, apresentar os nossos dias nas tuas mãos, Senhor. Pedir que o Senhor possa ser conosco, nos ajudando, nos capacitando, nos erguendo, nos dando sabedoria, nos dando vigor, virtude. Deus nos dando, Pai amado, Pai querido, mansidão, temperança. Deus amado, domínio próprio. Quebra todo o empecilho, todo o embaraço. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, se você hoje quiser oferecer, né, um jejum para Deus, é muito legal a gente estar fazendo jejuns até o meio-dia ou às 3 da tarde. Não precisa ser um jejum de vários dias, mas às vezes a gente tirar um dia na semana para poder jejuar, isso é muito bom, né? Colocar um propósito de Deus para que nós não sejamos crentes carnais, mas sim buscar pelo espiritual, amém? Louvado seja Deus, vamos lá. Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas meu coração... Opa, errei, glórias a Deus. Vamos lá de novo. Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Pra descansar, repousar em teus braços. Amém. Eu vou usar mais, né, em nome de Jesus. Louvado seja Deus também. Não tô querendo fazer muito barulho porque tá cedo, né? Bem cedinho aqui.
Mas é isso, eu sei que Deus está conosco, eu sei que Deus está com a gente, sei que Deus está conduzindo os nossos dias. Às vezes a gente questiona com Deus, Deus, por que tantas provações, por que tantas dificuldades, por que tantas coisas. Mas o Senhor, Ele é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Em mesmo as nossas dificuldades, Deus está conosco. Né? A gente pensa que a gente está só, não, nós não estamos só, Deus está trabalhando ao nosso favor. E é o nosso favor mesmo. Ontem à noite eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu uma palavra aqui em Atos capítulo 17, né? Atos capítulo 17. Eu vou ler um pouco mais antes. Tá. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, sendo romanos, nos lançaram na prisão, e agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram essas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram e suplicaram, eles tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram à casa de Lídia. E quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Vamos situar aqui o texto, né? A Bíblia diz que Paulo havia sido preso, né? A gente conhece a história, Paulo havia sido preso, e aí Paulo e Silas na prisão. E aí agora eles simplesmente vão ser soltos por causa, eles foram presos por quê? Por um erro de um julgamento de homens. E eles são presos e agora eles vão ser soltos, mas eles são desonrados em meio ao público, né? Muitas das vezes, gente, essa palavra ontem eu pedi a Deus uma palavra, Deus me deu essa palavra daqui. Muitas das vezes nós seremos desonrados diante de pessoas, mas a gente tem que confiar firme, porque a mesma boca que nos desonra é a mesma boca que Deus vai usar para poder anunciar aquilo que Deus fez, né? Às vezes a gente não entende o processo que nós estamos passando, e às vezes dói o meio do processo, às vezes machuca o meio do processo, porque a gente se encontra ali desonrado. Confiar em Deus diante de uma situação a qual a gente vê, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso? Qual a necessidade de eu passar por isso? Por que tá se levantando tanta coisa? A gente precisa entender que todas as pessoas que buscam o evangelho verdadeiro, elas serão perseguidas, elas serão afrontadas, elas serão humilhadas, né? É igual às vezes Deus ele fala com a gente bem assim, olha, eis que te fiz por cabeça e não por cauda. Mas você já reparou que pra gente começar, a gente sempre começa pela cauda e nunca pela cabeça? A gente sempre começa pela cauda. Começa, né, ali no final da fila, vou te exaltar, mas passamos por uma grande humilhação. A gente é humilhado na nossa família, a gente é humilhado na nossa, enfim, no nosso meio onde a gente vive. De alguma maneira nós somos humilhados. Aí Deus fala bem assim, eu vou te dar o melhor dessa terra, mas às vezes a gente passa pela escassez, porque assim o preparamento para viver as coisas que são a promessa de Deus. Paulo e Silas também foram presos, né? Eles não tinham culpa nenhuma, eles estavam só pregando o evangelho, mas eles foram açoitados, eles foram humilhados, eles foram presos. E agora Paulo fala bem assim, não, eles nos humilharam diante de pessoas, agora também eles vão nos honrar diante de pessoas. E Deus, ele é fiel para isso. Ele é fiel para no meio da nossa afronta, no meio da nossa humilhação, no meio dali, né, da onde o inimigo está arrumando aquele cenário para poder te envergonhar, para poder te deixar cabisbaixo. Deus é fiel para nesse mesmo cenário ele mudar tudo isso. Aí a Bíblia diz no capítulo 17, quando ontem Deus me deu a palavra, Deus me deu em 17, passando por Afípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, que tinha por costume, foi até eles, e por 3 shabás arrazoando com eles, com base nas escrituras. Então, ou seja, Paulo, ele foi ali, né, às sinagogas. Ele era judeu, né, na verdade, ele tinha ele era romano, mas ele tinha essa criação também de judeu, né? Então ali ele ia, como ele era um fariseu,
né? Ele ia ali, ele conhecia da lei, ele conhecia da palavra, mas aí ele foi, depois ele ter tido esse encontro com Jesus, ele realmente saber o que era o evangelho, né, da cruz, o evangelho da ressurreição, o evangelho do que eu tenho que nascer de novo, até porque Paulo ele teve um novo renascimento, né, através de algo que aconteceu físico em Paulo. Deus ele tratou com Paulo e ele teve um encontro com Deus. Então, às vezes, Deus ele vai permitir situações nas nossas vidas para a gente ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu, no meu caso, foi na prostituição, né? Eu tive prostituição, lesbianismo ali. Eu fui pro fundo do poço e não era fundo do poço financeiro, era fundo do poço emocional, então e espiritual também. Então ali eu precisei me vir num momento de precisar de Jesus. Assim foi com Paulo. Paulo ele teve a cegueira dele, que foi física, né? Deus tocou na visão de Paulo e ali Paulo teve um encontro com Deus. Após Paulo ter um encontro com Deus, Paulo ele vai retornar nos lugares aonde ele ia, né? E ele vai começar a pregar ali o evangelho de Jesus verdadeiramente. Então aqui a Bíblia diz que Paulo ele tá ali na sinagoga, ele tá ali debatendo com aqueles fariseus a respeito de Jesus, a respeito agora das escrituras, né? Então, expondo e alegando que convia que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego, que é o Cristo. Porque os judeus, eles acreditam em Jesus, mas eles não têm como Jesus como Salvador, né? Muitos, tem alguns que já têm, mas muitos não têm Jesus como Salvador. E a gente sabe que a salvação ela só vem através, intermédio de Jesus Cristo, não tem outro. Não tem como, eu creio em fulano e eu vou ser salvo. Não, o único que pode nos trazer a salvação é diante de Jesus Cristo, é mediante Jesus Cristo, né? Então, Paulo, ele entendendo isso agora, ele vai levar essa mensagem para ali, para aqueles fariseus. E ali, ele vai ser perseguido, ele vai ser, né, afrontado. Por quê? Porque é uma mensagem que eles não creem, né? Até hoje você vai lá, você entende que muitos judeus não creem em Jesus Cristo como Salvador. Acredita na existência dele, mas não como Salvador, não como, enfim, né? E aí, ó, ele prega que Cristo, que era importante que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que eu vos prego é o Cristo. Então, ou seja, e eles, alguns creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres influentes, mas os judeus que não criam, movidos de inveja. Então, ou seja, os judeus eles não criam movidos por inveja. Tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, juntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade, assaltou na casa de Jason, procuraram tirá-los para fora diante do povo. Então, ou seja, existem perseguições, existem afrontas, existem levantes de pessoas que até conhecem a palavra, mas que vão continuar te perseguindo porque por inveja. Não tem explicação. É por inveja, a Bíblia está dizendo. O próprio Paulo e Silas também sofreram disso. Simplesmente por inveja, por ali querer disputar, querer ser melhor, não se conformar naquilo que Deus fazia na vida de Paulo e na vida de Silas. Por quê? Porque eles, por mais que eles estavam sendo perseguidos, afrontados, humilhados, eles estavam vivendo milagres extraordinários, né? Então, assaltou na casa de Jason, procurando tirá-los para fora. Então, ou seja, eles assaltavam. E Deus falou comigo ontem, cuidado com os assaltos. Quem são os assaltos? São pessoas que tentam roubar a nossa intimidade, pessoas que tentam roubar a nossa comunhão com Deus. Dani, a nossa luta é contra a carne, contra, né? As pessoas, não, a nossa luta é contra principados e potestades, mas tem pessoas que são usadas por esses principados e potestades. E a gente precisa ficar vigilante para que essas pessoas não roubem a nossa intimidade, para que essas pessoas não roubem a nossa comunhão com Deus, para que essas pessoas não roubem aquilo que Deus tem para poder nos entregar. Você entendeu? Então, Deus ele falou muito forte isso comigo. Cuidado, porque o ladrão anda ao nosso derredor tentando nos estragar como um leão. E ele usa pessoas, sim, para poder tentar nos estragar como um leão.
né? Seja na má influência, seja, enfim, em pessoas que tentam nos abater, tentam nos entristecer, tentam lançar maldições sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que a nossa língua é como um leme, ela direciona a nossa vida. Se um homem ele quer ter uma boa vida, que ele cuide da sua língua. Então, ou seja, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? Às vezes a gente lança uma palavra ao vento e essa palavra ela tem um grande peso no mundo espiritual. Então, nós precisamos medir aquilo que falamos. Você já pensou se eu resolvo sair falando tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu... Enfim, Deus ele vai me cobrar. Porque ele já me cobrou uma vez, né? Quando eu fui pra Rede Nacional e falei lá que, se meu marido tivesse me traído com uma garota... Pois bem, da forma que eu falei, aconteceu comigo. E não precisou passar muitos dias, não. Foi logo no dia seguinte, no mesmo dia eu viajei e foi onde eu entrei, conheci essa pessoa. Eu entrei no tratamento com Deus por conta de algo que eu havia falado. E não tendo-os achado, arrastaram Jaso e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando. Estes eram que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui, os quais Jason recebeu. E todos os que estão ao contrário aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçando o povo e os governantes da cidade que ouviam essas coisas, e tendo recebido a fiança de Jason e dos outros, e eles os deixaram ir. Então, ou seja, Paulo e Silas ainda ali, né, o Jason tiveram que pagar a fiança, e Paulo e Silas, eles sendo perseguidos, né, e afrontados. E os irmãos imediatamente vieram Paulo e Silas de noite a Bereia. Tiveram que sair fugidos, né? Então, ou seja, tudo isso, os grandes homens da Bíblia, eles padeceram. E às vezes nós, como mulheres e homens de Deus, a gente acha que a gente não tem que passar nada. A gente precisa entender algo. Em todo cenário de vergonha, Deus tem preparado uma dupla honra para o nome dele ser glorificado. E é isso, né? Louvado seja Deus. Espero que essa palavra entre no teu coração e abençoe teu dia, né? Então, entenda, Deus não vai nos impedir de passar por sofrimentos, por perseguições, por calúnias, por difamações. Deus não vai impedir, mas Deus vai passar junto com a gente. O nome dele será glorificado nas nossas vidas, amém? Então, se você crê, deixa o seu amém aí, que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado, né? Cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos transformando e nos convencendo que nós somos pecadores do nosso pecado, amém? Amo vocês, obrigado por tudo. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia.